because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Prezado amigo Vitor de Aquino, é uma satisfação imensa nós recebemos você e podemos falar um pouco e ouvir um pouco de todo o universo que constitui a sua vida nas suas realizações. Então, a Alfa Ômega se sente honrada com a sua presença. Olha, eu agradeço muito, viu? Isso para mim foi uma surpresa, uma alegria muito grande de reencontrá-lo, vir aqui e a gente ter essa conversa. Olha, sendo você uma figura pública e visto socialmente como um homem de sucesso, eu creio que muitos jovens e executivos gostariam de conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória de vida e os resultados tão bem-sucedidos que servem como elemento motivacional para aqueles que vão te assistir. Me fale um pouco, relate alguns episódios da sua infância, as suas brincadeiras preferidas, os seus jogos, os seus amigos. Olha, eu sou filho de um fotógrafo, pessoa simples, fotógrafo de uma cidade pequena, desses fotógrafos que tinham, na época, faziam fotografia 3x4, fotografia de casamento, de batizado. Nasci numa comunidade no interior do Rio Grande do Sul, numa comunidade de pecuaristas, onde majoritariamente as pessoas que viviam ali viviam em função do gado. E tive uma infância, eu gosto de brincar, eu nasci no fim da primeira metade do século passado, eu nasci em 1948, entendeu? Então, naquela época não tinha os recursos de hoje, a gente tinha que brincar na rua, tinha que os folguedos até uma determinada hora ficava fora de casa, depois a mãe gritava, entrava todo mundo. Bom, mas o princípio norteador e formador da minha vida foi eu ter sido um péssimo estudante. Eu fui um péssimo aluno. Por quê? Quando o meu pai quis saber quando que podia me levar para naquela eu chamava curso primário, para a primeira série, numa época que não existia ainda jardim de infância, prézinho, essas coisas, falaram para ele assim, tem que ter 7 anos. E eu tinha 6. E o meu pai se desesperou, passou numa papelaria, comprou um caderno pautado e um outro quadriculado, em que no quadriculado ele escrevia números, começou assim, 1, 2, 3, e no pautado ele escrevia letras. E eu, durante um ano, eu escrevi letra, copiei letra, copiei números, e depois de um determinado tempo, faltando uns 3 meses para começarem as férias de verão, antes de eu fazer 7 anos e ir para a escola, eu estava lendo, estava escrevendo, fazendo as 4 operações. Então eu entrei no curso primário sabendo tudo. E era dado como exemplo para os colegas, né? Que menino adiantado, que era uma coisa rara no lugar. E aí eu passei o ano inteiro vivendo de glórias. Quando chegou o 2º ano, há um complicador que vem para a cidade, um grupo de teatro amador no meio do ano. Eu já ia mal na escola no 2º ano, porque isso aí eu não tinha formação doméstica, como eu tive no 1º ano. E cheguei lá, e eu assisti todos os ensaios e me encantei com aquela coisa do teatro, e aí eu larguei de mão. Quando chega no próximo do fim do ano, a diretora chama meu pai e fala, olha, o menino vai mal, o senhor vai ter que botar um professor particular para ele, coisa. E foi assim que eu salvei o 2º ano e fui para o 3º mediocremente e fui para o 4º. Naquela época, tinha uma divisão nessa estrutura de formação educacional no Brasil, que era
a admissão ao ginásio. Quem estava no quarto ano primário fazendo um exame pela quinta série, ia direto para a primeira série. E o meu pai queria que eu fosse para a primeira série. Mas como é que esse menino vai para a primeira série? Ele é ruim de leitura, ele é ruim de letra, ele é ruim de tudo. E o meu pai, então, contrata uma professora particular e, diariamente, depois de voltar da escola, eu entrava à 1h, assim que ela tirava o almoço da mesa de jantar dela, ela punha os meus deveres e ela me orientava a lição. E era uma tragédia, aquilo era uma tragédia. Eu ficava esperando a hora de ir embora, às 3h, que foi um ano em que a Varig inaugurou um voo de Porto Alegre para Uruguaiana, num DC-3, que ele vinha por Santa Maria, descia em Tupanciretã, outra vez em Santo Ângelo, e aí ia para Uruguaiana. E às 3h era a hora que ele voltava de Uruguaiana, e quando ele, religiosamente, aquele avião roncava em cima da cidade, era a hora, eu já fechava os cadernos porque estava terminando a aula. Então eu vivia em função desse ronco desse avião. Mas esta senhora, chamada Dona Nerotila Bastos, que morreu com quase 100 anos, algum tempo passado aí, ela não aguentava mais. Ela falava para o meu pai, ele gagueja para ler, a letra dele é ruim. E um dia, ela era professora de português nesse ginásio, né? E para onde meu pai queria que eu fosse. Então ela pega um livro de leitura, que tinha textos, e abre num soneto do Raimundo Correia, As Pombas. Vai-se a primeira pomba e outra despertada. E eu comecei a ler, e quando eu percebi uma coisa inédita para mim, que era a rima, que uma palavra tinha o mesmo som da outra, eu li de novo. E ela insistiu naquilo e eu gostei. Ela foi, leva o livro para casa para você ler. Eu fiquei tão entusiasmado com aquilo, que tinha uma coisa escondida que eu ainda não tinha me dado conta, que era a métrica também, que dava o ritmo da frase. Eu fiz admissão, entrei no ginásio, nunca fui sempre um aluno excepcional, fui sempre mais ou menos, mas eu, filho de uma família católica, a mãe queria demais ter um filho padre. E eu, naturalmente, para fugir do braço carrasco do progenitor, que passou a fiscalizar tudo que eu fazia na escola, eu me senti vocacionado para a vida religiosa. E comecei, porque eu descobri na igreja que tinha um seminário numa cidade próxima. E convenci a minha mãe, que queria um filho padre, que eu tinha que ir para o seminário, que era a estratagema para eu sair de perto do pai. E eu fui para o seminário. E no seminário eu conheci outros garotos e tal, mas eu, enquanto uns jogavam bola muito bem, outros tocavam órgão, violão, eu era bom em poesia. Então, toda a grande solenidade, Nossa Senhora Medianeira, São Francisco de Assis, o reitor do seminário pedia para eu fazer um poema e declamar, que era uma coisa inédita, rara, porque naquela época ainda é do tempo das missas em latim, de padres rezando missa de costa e com pouquíssima participação da congregação. Mas ele fazia assim, eu ia lá e declamava. Eu comecei declamando poemas de outros autores, e aí eu continuei fazendo os meus. E num dia, voltando para casa nas férias, da janela do ônibus eu vejo uma menina loirinha de olho azul que começou a olhar para mim, eu olhar para ela, e eu perdi minha vocação religiosa naquele momento. Eu fiz assim, em coisa de segundos, eu fiz um exame de consciência e digo, eu não vou poder ser padre, porque eu estou me encantando com essa moça, vai que eu conheça outras. Aí eu cheguei em casa e falei para a mãe que eu não queria mais voltar para o seminário. E foi um momento de grande agito na família, porque o padre da cidade perdeu um seminarista num lugar de fazendeiro, de gente, como ele dizia, de pouca fé, vai acabar, entendeu, sendo motivo de vergonha para mim, ele, o padre, né? Eu conto essa história num livro chamado Padre e o Açougueiro. E aí
ele vai falar com o meu pai. E o meu pai, rispidamente, falou para ele assim: não proibi ele de entrar, não vou proibir ele de sair. E aí eu voltei para casa para terminar o ginásio e estou lá em casa e tal, e continuei com os poemas. E meu pai, gaúcho, roda de chimarrão com os amigos, me chamava para eu declamar. E eu chegava lá e começava a declamar e coisa assim, mas sempre sobre Nossa Senhora, sobre São José, São Pedro e São Paulo. E um dia eu estava declamando um soneto sobre Nossa Senhora das Graças e ele vai: peraí, eu já tinha, nessa época, estava fazendo 14, 15 anos já, ele fala para mim assim: ô guri, tu não acha que já está na hora de parar com as graças e cair nas cachaças? E foi assim que eu mudei o tom, né? E fui fazer científico em Porto Alegre. De lá eu faço um vestibular, entro na Faculdade de Arquitetura, na URGS, e continuei escrevendo poesia. Mas foi lá que eu escrevi o último poema. Eu me interessei por uma jovem e escrevi um soneto inspirado nela, sabe? Que era coisa típica daquele momento, poesia só servia para isso, na minha cabeça, né? E fomos uma noite, um grupo de estudantes, jogar boliche num determinado lugar chique lá em Porto Alegre, e no sorteio de duplas e coisas saiu. As primeiras foram jogar e eu fiquei na mesa com 3 moças, onde ficou esta moça. E aí eu dei um jeito de encaminhar a conversa para literatura. Era a época, lá em Porto Alegre, na época, tinha o Mário Quintana, era a época do Vinícius de Moraes, Drummond era uma figura conhecidíssima, todo mundo, um momento de poesia. Ah, sim, gosto muito, todo mundo e tal. Eu falei: eu por acaso tenho uma aqui, e comecei a ler o soneto. Enquanto eu li o soneto, isso aconteceu em 1967, esse episódio. Eu dei uma puxada de olho aqui na direção da moça que eu tinha interesse, que eu visse aquele soneto, e a cara de nojo que ela estava fazendo era tamanha, que eu falei: não está acabado ainda, então eu guardei o papel. E eu, dali até 10 anos depois, é que eu volto a escrever poesia. Mas houve o episódio de eu ter vindo para São Paulo visitar a minha família, que tinha mudado para São Paulo. Eu ainda estava estudando em Porto Alegre, e o meu pai tinha aquela coisa comigo de eu ser o filho que morava sempre fora de casa. Aí ele falou: tu não queres morar com a família? Vem estudar aqui na USP e tal. Eu vou pensar. Ele mesmo saiu, foi à cidade universitária, entrou na diretoria da escola, chamada Escola de Comunicações Culturais naquela época, conversou lá com uma pessoa que deu uns prospectos para ele, e eu estava com passagem marcado para outra segunda-feira. E ele chegou lá e fez assim: vê se tem alguma coisa que te interessa aí. Tinha jornalismo, não tinha editoração ainda, tinha relações públicas, não tinha propaganda, tinha biblioteconomia, tinha cinema, tinha rádio e TV, tinha teatro, não tinha ainda artes visuais. Aí eu resolvi fazer o vestibular, e fiz, e entrei, e não voltei para Porto Alegre, fui depois trancar a matrícula. Fiquei estudando em São Paulo, onde? No curso de teatro. Até um professor, depois de um seminário apresentado por 3 alunos, eu, Arthur Matuc e o Nuno Leal Maia, aquele ator, o professor não gostou do seminário e falou assim: vocês não se dão para teatro. Imagina, pai, comigo tudo bem, mas o Nuno Leal Maia. E eu fui o único do grupo que acreditou naquilo e saiu do curso de teatro. Entendeu? Então, minha vida se faz exatamente nessas mudanças, sem pensar coisa nenhuma. Entendeu? Da infância, adolescência à juventude. No universo da sua infância, o que ficou como escola ou modelo de uma criança já com sonhos? Olha, minha professora de delírios e devaneios
foi minha mãe, que ela gostava demais desse período em que, vamos fazer isso, vamos fazer um piquenique, e ali onde nascem as fadas na bica d'água da pedreira da cidade. Era menino pequenininho ainda, eu ouvia isso. Então eu acreditava naquelas coisas que a minha mãe falava. Não era só Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, isso era. Mas dessas brincadeiras, essas insinuações de fadas e coisas assim, num lugar muito simples, rural quase, as brincadeiras que ela também iniciou, que eram as pandorgas, que são as pipas, os papagaios, né? Coloridos, ficar horas brincando com aquilo, foi também um exercício de devaneio para ver uma coisa que não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo, porque você quer ver aquela imagem. E não é só fantasia, é real. A formação dessa fantasia toda deu a minha mãe. As experiências de infância e de adolescência influenciaram em sua escolha futuras? Eu acho que sim, tudo a ver. Eu acho que se deve a três raízes. Primeiro, a religiosidade. É uma família muito religiosa. Independente de congregação, denominação, igreja, que seja. A família era muito religiosa, muito pia. Tá. Então a educação dos filhos sofreu ou ganhou uma grande influência disso. A segunda raiz é a raiz familiar propriamente dita, independente de religião, que é aquela coisa assim, do respeito ao pai, respeito à mãe, que eu nunca mais vi isso em outras gerações. É quase que impossível hoje ver esse mesmo tipo de relação. E eu não estou falando aqui se isso é certo, se é errado, só que houve essa mudança. E a terceira é a curiosidade. Essa, sim, é uma coisa que é minha, porque com mais irmãos, o único que ficou experimentando coisas na vida sem ter, aparentemente, uma definição, fui eu. Por exemplo, ao contrário de um que vai e faz engenharia, ao contrário de outro que vai e faz medicina e tal, mas sempre quis aquilo. Eu não. Eu fui uma pessoa que fui sendo levado pela vida pela curiosidade. O caso, por exemplo, de arquitetura. O que eu tinha interesse era na história da arquitetura. Eu tinha interesse, depois daquilo ali, em ir para o teatro, não para ser ator, mas para ter um contato com a estrutura cênica, a narrativa cênica, isso aqui. E acabei fazendo um curso na Escola de Comunicações e Artes, a sucedânea da Escola de Comunicações Culturais, onde eu entrei, que eu queria muito, eu comecei a trabalhar com propaganda e queria fazer propaganda, e não tinha o curso. Eu fiz relações públicas. Mas sempre eu sou formado em relações públicas, graduado em relações públicas, sem nunca ter trabalhado com relações públicas. Eu sempre fui publicitário. E esse contato com a publicidade, esse envolvimento profissional com a publicidade é que atesta essa curiosidade da infância e da adolescência. É onde eu desenvolvi, talvez, a chave de entendimento das coisas. Por exemplo, pegar uma banalidade e transformar aquilo num achado publicitário. Se nós formos todos, eu estou falando aqui como um profissional formado há muitos anos, né? Se nós formos analisar a publicidade, 100% dela, nós tiramos um pequeno percentual e o resto é bobagem pura. Mas é uma bobagem feita com arte, porque o que a publicidade faz? A publicidade faz assim, todo mundo olha em cima, desculpa o termo que eu vou usar, e empurra o bagulho embaixo, né? Então é isso daí, a pessoa que é profissional, que trabalha nesse ramo, que vive nesse contexto, ela tem que saber o momento certo
de explorar valores, de explorar objetos com sensibilidade, porque é a sensibilidade que nivela esteticamente o gosto das pessoas. Publicidade não pode errar, e só aquelas mentes mais curiosas que têm essa vantagem sobre os demais são capazes de intuir e criar coisas diferentes. Então isso vem dessa época. Eu creio que foi uma longa caminhada. Mas, dentro dessas fatos, opções, acontecimentos, qual mais marcou? Olha, eu acho que, eu vou falar aqui uma coisa tão piegas, tão boba, sabe? Eu fiz muita coisa diferente. Eu dirigi uma campanha nacional de prevenção de acidente no trabalho, que foi só para tirar o plante que o João Garante deixado pelo Said de Fará. Então, eu criei uma campanha, me cerquei de gente possível para fazer essa campanha foi para o ar. Então, foram coisas assim grandiosas. Criar frases, slogans, mudar logotipo, fiz muita coisa diferente. Por exemplo, mais tarde, quando eu volto a publicar poesia, quando eu escrevo os primeiros ensaios, mestrado, doutorado, livre docência, adjunção, que ainda era um cargo que tinha na USP, professor titular, tudo isso é importante, pós-doc fora, professor convidado em Barcelona, mas a coisa mais fantástica da minha vida foi num domingo. Era dia de vestibular da FUVEST. A FUVEST estava engatinhando, ainda tinham tirado aquele sistema de CECEM, CECEA, Mapofei, e a fundação para o vestibular criada pela universidade estava fazendo. E eu fui trabalhar na FUVEST. Só que a minha esposa internava naquele dia no Hospital São Luís para termos o primeiro filho, né? E eu deixei ela na maternidade e fui trabalhar. Quando eu voltei à tarde, depois de encerradas as provas e coisa assim, eu subo no andar na maternidade e vou até aquele postinho que todo andar do hospital, maternidade, tem, onde fica o pessoal de enfermagem, os auxiliares, os técnicos, e não tinha ninguém lá. Aí eu vou até o quarto, abro a porta e a senhora estava dormindo, a minha esposa estava dormindo, e não tinha berço, não tinha nada lá. Aí eu volto e vou até o postinho para saber onde é o nenê, onde é que está. E aí eu pego assim, em cima da mesinha tinha um papel, e eu pego, era justamente a ficha da minha senhora, informando que tinha nascido uma menina, entendeu? Com 3,3 kg, que estava com icterícia e estava naquele berçário de luzes preventivas lá, do negócio da icterícia. Foi o momento mais emocionante da minha vida, foi este. Foi o dia em que eu me tornei pai e tive o conhecimento, tive a informação do nascimento da minha filha nesse momento, que hoje está com 40 anos, é uma médica veterinária de sucesso, mas acontece que é uma história piegas, mas é a maior emoção que eu tive na vida. Você está tendo a oportunidade de ouvir um modo de vida, uma sequência de fatos que marcaram a carreira desse grande jornalista. Não perca o próximo número, a próxima apresentação, porque vem coisa quente por aí, hein? Não se esqueça e fale com seus amigos desse programa, que é A Quem Honra, Honra. Because of who you are, Jehovah.